Minutos e vamos falar agora de todas as incertezas que temos do lado fiscal, de novo adiamento da apresentação do programa Renda Cidadã, muitas idas e vindas, desmentidos em relação a esse tema. Nós estamos em contato com o Vitor Vidal, que é economista da XP Investimentos. Vitor, boa tarde. Boa tarde, Denise, tudo bem? Bom, Vitor, nós estamos vendo muitas idas e vindas, se falou até da possibilidade de prorrogar esse orçamento de guerra no estado de calamidade por mais 6 meses no ano que vem. Se daria aquela justificativa de que ainda há uma situação colocada pela pandemia, que há necessidade de estímulos, mas a gente sabe que tem todo o impasse envolvendo renda cidadã e Paulo Guedes já descartou essa possibilidade de prorrogação de benefícios. Mas se pensa nesse outro benefício, e aí de novo o relatório da PEC emergencial, que deve englobar vários temas relacionados às finanças, foi adiado. Eu queria saber como é que você avalia hoje essa situação, que tem provocado muita instabilidade também de mercado financeiro, né? Denise, para começar, parece que o Brasil vive um dia da marmota, né? Quando parece que a gente vive num looping interno desde o mês de junho, vamos ser aqui propriamente dito, sobre a questão desse novo programa, né? O fato é que, se você observar, pelo menos nos últimos 2 meses, a gente ficou muito no vai e vem, né? A gente viu declarações do presidente enterrando o Renda Cidadã, que virou Renda Brasil. A gente até já não sabe qual seria o nome. Agora, essa notícia que o auxílio emergencial seria prorrogado por mais 6 meses, até junho do ano que vem. O ponto é que a gente observa dentro do mercado financeiro que existe muito balão de ensaio, né? Lança-se uma ideia, vê qual é a recepção do mercado, né, para ver se ele é válido. Ponto é, eu acho que de uma forma estrutural, o debate é muito válido quando a gente fala de redesenho de alguns programas sociais. A gente viu isso acontecer ano passado na proposta da reforma da Previdência, quando queria se redesenhar o BPC, né? Que o BPC, de fato, ele ataca o trabalhador formal, o cara que não está na extrema pobreza, perdão, ele não está na extrema pobreza, e você acaba tendo um impacto fiscal muito grande para atingir um objetivo fim que não é o que se espera, né? Mas a gente viu que isso não foi possível passar no Congresso ano passado, e esse ano, né, dado até a própria elevação de popularidade do presidente por conta do auxílio emergencial, voltou essa discussão. Será que o Bolsa Família não poderia ser ampliado? A gente poderia fazer uma melhor redesenho aqui, por exemplo, do abono salarial, que aí sim, né, pega o trabalhador formal, que é aquele que é pobre, não é o paupérrimo, né? O Brasil é um país muito desigual. Às vezes R$ 600 não representa muito para algumas pessoas, mas R$ 600 muda drasticamente a vida de milhões de brasileiros, né? Quando você faz uma comparação Bolsa Família, o Bolsa Família tem um ticket médio de R$ 200. Um auxílio emergencial, em poucos meses, inserindo 70 milhões de brasileiros nessa proteção social, dá um ganho de popularidade e também mostra as carências que o Brasil detém, né? Fato a gente não sabe, a gente não tem mais espaço fiscal, não tem mais gasto discricionário, digamos assim, né, para alocar mais gasto público, mas a gente observa que o preponderante ainda é que tem que se manter o teto dos gastos. Por quê? Porque se você não mantiver o teto dos gastos, você vai ter uma apreciação no câmbio, uma apreciação no risco brasileiro, isso vai acabar virando inflação, e aí a inflação, você sabe, né? As 2 vezes que tivemos solavancos de inflação no Brasil e desemprego, né, somando inflação e desemprego, acabaram em impeachment. Então, é uma fórmula difícil de destrinchar, mas a gente acredita que no final, né, vai se ponderar a saída mais racional, sem grandes criações, digamos assim. Agora, Vitor, você falava dessa questão do Dia da Marmota e a gente pode ter uma prorrogação ainda maior dessa discussão para valer, porque agora se fala da possibilidade de adiar para depois das eleições municipais, para que não haja influência, justamente se tomar alguma medida tipo essa que você falou, de rever benefícios, como abono salarial, que não tem uma eficácia do ponto de vista de atendimento à população, como tem o Bolsa Família, como teria o Renda Cidadã, não é? Exatamente para não ver o impacto dessa discussão não pegar mal junto ao eleitorado. E aí seria mais o mês, praticamente, mais de um mês, né, de adiamento dessa discussão. Vamos lá, se você
tentar ter a leitura política do que aconteceu é que esse adiamento, digamos assim, do Renda Brasil, né, para depois das eleições, é porque tem por trás alguns pacotes, digamos, de bondade. Qual é a primeira proposta que veio lá no mês de julho ainda, junho, julho, sobre um aumento, né, um Bolsa Família mais potencializado? Seria realocar esses programas. Só que você vai mexer com uma parcela da população significativa, né, quem recebe o abono salarial. Então, digamos que esse pacote, que seria a primeira solução proposta pelo Ministério da Economia, não seria bem-vindo agora, há um mês e meio da eleição. Então, é compreensível, né? O pacote de maldades econômicas, né? As pessoas falam pacote de maldade econômica, na verdade eu não gosto de usar essa expressão. Eu acho que é a redução de distorções, né, na economia brasileira. Ele sempre vem depois de eleições, sejam elas municipais e principalmente majoritárias, né? Isso aconteceu ano passado, por exemplo, com a reforma da Previdência. Fato se você tem pelo menos alguma melhor focalização de programas sociais, né, que aumenta a capilaridade, você aumenta a eficiência e, do outro lado, você consegue ter um apoio político para andar dois temas relevantíssimos para a economia brasileira, que é, primeiro, reforma administrativa, para você apagar um incêndio do custo fiscal no curto prazo, e outra, que é aí aquela reforma que é tão sonhado por nós economistas, né, que é a reforma tributária. Desde 1988, o Brasil não consegue implementar nenhuma reforma nesse âmbito. Então, se isso conseguir, mesmo que seja após eleições, andar de alguma forma, é uma sinalização positiva, é uma sinalização bem positiva, porque no Brasil o ótimo é bastante inimigo do bom. Então, do ponto de vista econômico, teria uma adesão a essa ideia, por exemplo, de revisão de outros benefícios, seria uma forma de reduzir despesas para fazer caber o Renda Cidadã, ele caber no orçamento, né? O problema é você atrasar e ficar toda essa expectativa, e vai sair muito balão de ensaio nesse tempo, não é? E pressionando o mercado, pressionando os negócios, a gente fica em compasso de espera de um país que precisa atrair muito investimento, que tem perdido dinheiro do mercado financeiro também, não é? Exatamente, e parece que a tempestade é perfeita para volatilidade, né? A gente vive num mundo com uma incerteza gigantesca, todos os ativos estão migrando para todos os recursos do mundo, né? E o mundo está líquido, isso é um fato, o mundo está líquido, mas tudo migrando para ativos mais seguros, como o dólar, por exemplo, né? Para citar um maior entre eles. Aí você tem nessa esteira uma volatilidade gigante, né? Voltando, eu gosto muito desse termo, né? O dia da marmota, porque parece que quando o Brasil vai explodir, a gente tem uma reunião, um jantar entre Rodrigo Maia e Paulo Guedes que sinalizam uma paz, né? Por outro lado, quando as coisas parecem que estão caminhando, né, para algum desfecho, a gente tem o Renda Brasil enterrado, digamos assim. Então, do ponto de vista de volatilidade, eu acho que vai ser difícil no futuro a gente superar esse, né? Porque a gente vive num mundo muito mais informatizado, digamos assim, então qualquer notícia, qualquer boato realmente traz um grau de incerteza muito grande. Vitor, para fecharmos, além dessa expectativa do pacote de medidas aqui no Brasil, de formatação do Renda Cidadã e outras PECs aí que podem ser votadas, temos também suspense lá nos Estados Unidos em relação àquele pacote de estímulo para a economia americana. Ontem Trump assustou o mercado quando ele disse que vai ficar depois também das eleições, uma linguagem agressiva aí com os democratas em relação a isso. Lá ele não quer uso político, mas aí complica do lado econômico, né? Parece que no lado do Trump ontem a sinalização dele é um pouco de chantagem, né? De fato, o pacote que os democratas estavam pedindo em cerca de 2 trilhões de reais, inicialmente 3 trilhões, né? Mas chegaram a um acordo mais ou menos antes da declaração do Trump de 2 trilhões, é muito dinheiro. E é um dinheiro que é um gasto eficiente, né? Porque você está dando dinheiro na mão das famílias, não necessariamente de empresas. É outra caracterização de estímulo fiscal, que tende a ser, em momentos de incerteza, mais eficaz, né? A gente viu isso acontecer no Brasil, por exemplo. Agora, vai ser muito difícil a gente tentar adivinhar os próximos passos do Trump até a eleição do dia 3 de novembro, né? E principalmente, eu acho que o que mais vai além de toda essa discussão sobre a continuidade de estímulo, eu acho que os dias, ou pode ser
devem ser horas, mas provavelmente serão dias, né, entre a eleição americana e a divulgação do resultado por lá, vai trazer muita volatilidade. A gente sabe que o Trump já fez algumas ameaças do tipo não aceitar, né, uma eventual derrota, mas a gente sabe que os Estados Unidos têm instituições muito fortes, isso é um cenário muito apocalíptico de acontecer, mas vai trazer volatilidade. Quer dizer, a gente está num cenário, aí olhando agora um pouco, né, lá fora e no Brasil, uma tempestade perfeita de volatilidade. O que traria a mitigação dessa volatilidade, né? A vacina. Não, a gente já discussou muito sobre número de casos, sobre número de mortes, sobre um remédio. Parece que a vacina vai ser o único trigger, né, possível para tentar reduzir a incerteza e não solucionar os problemas econômicos pós-pandemia. Perfeito, ouvimos o Vitor Vidal, que é economista da XP Investimentos. Vitor, muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado, Denise. Até mais.